muito facilmente se utilizar desse ide como indo. A palavra no grego aceita o indo. É gerúndio, é isso? É uma conjugação verbal em ação, atitude, o tempo todo, caminhando, almoçando, jantando, trabalhando, se divertindo, pescando, seja lá onde for, indo. Enquanto você estiver em movimento, fazer discípulos. O próprio Senhor Jesus delega, ou o próprio Senhor Jesus delegou à igreja, indo desenvolver discípulos. E dentro daquilo que ele fala, ele é muito abrangente, sem distinções de raça. Havia naquela época muita dificuldade em propagar o reino. Segundo a visão judaica, a propagação do reino era algo muito limitado para o próprio judeu, mas aqui o texto é claro, Jesus é claro, sem distinção de raça, de cor ou de nacionalidade. Também levar os discipulandos a serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem o entendimento de conhecimento de pecado e de arrependimento daquilo que se faz de errado. O batismo de João Batista é o batismo de arrependimento. Então, aquilo que o Senhor Jesus está expondo para a igreja é uma ação da implementação do seu reino. Se você observar aí na sua Bíblia, vai estar dizendo aí, quando o pastor for, é isso? Quando o diácono for, é isso? Então, a grande comissão não é para mim, não é para o pastor Marcelo. A grande comissão é para o Marcelo. A grande comissão não é para o diácono Paulo. A grande comissão é para o Paulo. A grande comissão é para a Márcia, para o Tiago, para a Patrícia, para o William, para o Luciano. Nós fomos comissionados em executar essa tarefa. A base que Jesus traz para a construção de um verdadeiro discípulo passa obrigatoriamente pelo ensino. O texto vai dizer, ensinando-os. Se você conseguir falar para mim como que se aplica ensino sem saber a matéria, passa porque eu estou precisando conhecer essa metodologia. Então, para que eu possa ser gabaritado ou capacitado em ensinar alguém, eu preciso primeiro receber o ensino. Eu preciso primeiro me capacitar para que eu possa ensinar. Então a base para a construção de um verdadeiro discípulo passa pelo ensino. Esse ensino replicando exatamente todo o ensinamento de Jesus. Não é a teologia do Marcelo, não é a teologia da prosperidade, não é a interpretação de como eu vejo a Bíblia, não, irmão. A Bíblia diz o que ela diz e eu tenho que me pautar e ensinar o que a Bíblia diz. Se ela diz que Ele é Senhor, eu tenho que pregar que Ele é Senhor. Se a palavra de Deus diz que Ele virá, eu tenho que ensinar que Ele virá. Se ela não me traz a data da sua volta, eu não tenho que ficar fazendo matemática para dizer que Ele vai voltar dia tal. Mas eu tenho que estabelecer o conhecimento do que a palavra de Deus diz. Como disse no início, temos buscado desenvolver discipulado dentro da comunidade.
Porém, nós não temos obtido um resultado satisfatório. Existe alguém aqui satisfeito? Alguém está satisfeito com o nosso trabalho? É o momento interativo da mensagem. Você está feliz com o trabalho que nós estamos fazendo? Então a insatisfação não é só minha. O resultado de crescimento discipular, como idealizamos, apesar de daqui eu ver Natan, eu ver Anderson, eu ver minha amada Maria. Como eu te amo, Maria? Muito. Eu ver o meu amigo Júlio. Eu posso ver daqui muitas pessoas que foram alcançadas por aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações há um tempo atrás. Kate, Letícia, quem mais? Lohan. Não que essas pessoas não sejam importantes ou não sejam valorosas. A palavra de Deus diz que a festa está no céu quando um Natan se converte. Imagina vários Natãs. Mas eu tenho certeza, nós podemos mais. Então a minha insatisfação, e aqui eu quero deixar claro que a insatisfação não tem a ver com a quantidade de pessoas que alcançamos e estamos tratando, curando, sarando e dando crescimento, não. Mas tem a ver com aqueles que nós não conseguimos trazer para cá. Mas o que aconteceu? Estávamos desenvolvendo um trabalho com resultados. A prova é que hoje nós temos no nosso meio pessoas que foram alcançadas por meio das nossas células. Eu acabei de falar isso agora. Mas em um determinado momento, nós nos perdemos. Nosso trabalho foi literalmente estagnado. E pior do que isso, retrocedemos e nada temos feito para mudar isso. Com certeza nós erramos em algum lugar, sem sombra de dúvidas. Talvez tenhamos deixado de executar ou apresentar um conteúdo mais consistente. Talvez tenhamos deixado de apresentar um incentivo maior ou um acompanhamento melhor. Talvez essa falta de incentivo tenha levado membros da nossa igreja a deixar de executar aquilo que precisavam executar. Serem verdadeiros discípulos e serem verdadeiros discipuladores. A nossa igreja estava crescendo, irmãos. E aqui, crescimento não tem a ver com números. Eu sempre falo isso. Mas tem a ver com qualidade educacional. Tem a ver com absorção de conhecimento. Tem a ver com esclarecimento do que é a palavra de Deus. Os nossos corações estavam aquecidos ou sendo aquecidos por motivações de amor e práticas discipulares. O que aconteceu, pastor? Onde nós nos perdemos? Então, baseado nisso, tudo que eu falei,
Eu confesso que eu tenho buscado descobrir aonde está o nosso erro. Não pode até não parecer para você, pode até parecer que o pastor não está nem aí. Mas não se engane. Eu estou muito incomodado. Eu estou incomodado e estou tentando descobrir aonde é o nosso erro. Onde foi que nós nos perdemos? Quando foi que nós nos perdemos? E veja que aqui eu não aponto ou aquele. Eu acho que o problema está na coletividade. O problema está em ações, reações, escolhas, fatos, que talvez alvejem um, e esse sendo alvejado fere o outro, ou respinga no outro. E alguém que está perto, está vendo o inimigo atacar o irmão, sendo alvejado, sendo ferido, dá de ombros, porque não é comigo. A tua desmotivação, eu não tenho nada a ver com isso. Vai orar, vai buscar a Deus. Esquece-se que a igreja é um corpo. Esquece-se que existe uma dependência física. Existe uma dependência relacional. Existe uma dependência espiritual. Quando o seu irmão, o seu amigo, está aí do teu lado, é alvejado e você dá de ombro, a ausência dele, a negativa dele, a desistência dele, o afastamento dele, vai afetar você de um jeito ou de outro. Ou você gosta de chegar aqui na quarta-feira e ver 15 pessoas, 10 pessoas? Existe alguém aqui que fica feliz chegando na quarta-feira com 10 pessoas? Então, a tua falta, a tua ausência, e a falta aqui é em todos os sentidos, fere o corpo. Eu coloquei aqui, preciso confessar que eu estou decepcionado e triste com os nossos resultados. Quando digo nossos, é porque eu creio que a igreja é feita por mim e por você. Eu estou aqui há 9 anos, irmãos. Eu nunca chamei a responsabilidade da igreja para mim. Você nunca ouviu falar que eu sou. Nunca. Eu sempre disse que nós somos, que nós fazemos, que nós somos a igreja. Eu sempre disse que eu preciso de você para fazer esse trabalho. Então, o meu entristecimento, a minha decepção, deveria ser o seu entristecimento e a sua decepção. Falando nisso, Paulo, vamos botar um cartão de ponto ali na porta da igreja, com o nome dos membros, e aí o cara vem na quarta-feira, bate cartão, vem no domingo, bate cartão, aí vai ter, no domingo tem 2 horários, EBD, e depois, quando vai começar o culto, bate cartão na hora do culto. Entendeu? Isso aqui não é empresa. Nós não estamos aqui reunidos para que você seja visto por mim. Não. Nós estamos aqui porque precisamos entender a responsabilidade que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Hoje eu recebi um áudio no meu zap de uma pessoa
falando com alegria no coração de tudo aquilo que tem visto, que tem vivido e que tem recebido aqui nesse lugar. Porque alguém decidiu cuidar de alguém. Essa pessoa dizia da importância que ela tem na vida dela. Olha, eu quero te agradecer porque você tem sido importante na minha vida. E esse discipulador mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, tem valido a pena. Então a pergunta persiste: onde foi que nós nos perdemos? Ou quando foi que nos perdemos? E essa semana eu estava falando com a minha esposa, saiu lá um debate, e ela pegou o texto bíblico e falou comigo dos peixes, 153 grandes peixes. Eu falei: não está aí, não tá. Ela pegou a Bíblia e ela leu o texto, e aquele texto ficou ecoando no meu ouvido. Bota para mim João 21, a partir do versículo 4. Eu vou ler do 4 ao 14, e depois eu vou ler do 15 ao 17. João 21. É interessante você entender que este momento de João 21 se dá antes da grande comissão. Isso é importante você entender. A gente vai ver o que está acontecendo com os discípulos. Jesus morre, e antes de ser assunto aos céus, ele aparece algumas vezes para a membresia da igreja que está sendo estabelecida. João 21, 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Você tem reconhecido a voz do Senhor? Você tem conseguido enxergar a presença do Senhor em determinados lugares da sua vida? Você pode estar pescando, você pode estar numa festa. Você tem visto a ação do Senhor de longe? Ou você tem tido dificuldade de reconhecer quem é? Os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Tudo começa em comida, né? Um pãozinho, um cafezinho, uma maravilha, né? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Glória a Deus. Havia um conectado. Havia um que reconheceu que era o Senhor. Você está andando com quem? Quem tem sido seus amigos? São pessoas que vão identificar Jesus de longe e vai cutucar você e falar: Márcia, isso é coisa de Deus. Márcia, é Jesus purinho na causa. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados.
Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Deixa eu parar aqui. Escuta o que eu vou dizer para você. Aonde Jesus está, aonde Jesus estiver, tem provisão. Aonde Jesus aparecer, tem provisão. Independente daquilo que você está precisando, se aproxime, vá em direção dele. O texto diz que ele pescou? O texto diz que ele passou na padaria e comprou alguma coisa? Aí a gente conversando, a Sônia falou assim, ele deve ter falado assim, haja pão e houve pão. Haja peixe e houve peixe. Haja brasa. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer resultado? Você está em busca de resultado? Escuta Jesus. Ouve Jesus. Não ouça o seu ego. Não ouça a sua necessidade. Não ouça a voz dos outros, do além. Ouça Jesus. Lançai a rede à esquerda. Lançai a rede à direita. Faz o que Jesus está mandando. Se movimenta em cima das ordens do Senhor Jesus. O Senhor trará resultados satisfatórios. Ah, não, mas eu sei como faz isso. Eu sei o que é melhor para mim, fedelho. Você não sabe nada. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Por que ele falou isso, irmãos? Porque muito que provável, essa rede não aguentaria essa quantidade de peixes. Então, além de ser aquele que provê, é aquele que guarda, é aquele que sustenta, é aquele que traz a segurança em tudo aquilo que eu estou fazendo. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Quando eu estava lendo isso aqui, escrevendo essa mensagem, eu lembrei de algumas pessoas da nossa igreja. Eu não vou dizer o nome, mas domingo passado aconteceu uma coisa aqui, e o Espírito Santo falou com algumas pessoas, vai lá e faz isso. E a pessoa não fez. E depois, conversando, o Tico com o Teco falou para o Tico, o Senhor mandou eu ir lá fazer isso. O Tico falou assim, meu Deus, falou comigo também. Mas nem o Tico e nem o Teco fez nada. Está faltando atitude discipular. Você sabe que é o Senhor, mas está com medo. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus
se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O texto é claro. O texto mostra que os discípulos, após viverem 3 anos, vendo Jesus, andando com Jesus, acompanhando os milagres, aprendendo tudo que Jesus havia passado, ensinado, sofrido. Mesmo assim, estes homens foram insuficientes e deixaram a desejar. Aparentemente, abandonaram o propósito. Foram chamados, foram convocados pelo Senhor Jesus. O Senhor escolheu um a um. O Senhor foi tratando um a um. E nessa tratativa, no cotidiano, no dia a dia, essas pessoas foram vendo tudo aquilo que Jesus fazia. Mesmo assim, esses homens foram insuficientes e deixaram a desejar. Se afastaram do propósito. Não reconheceram ao Senhor onde Jesus aparece na praia. Onde esses homens se perderam? Aonde os discípulos? Quando foi, como foi que esses discípulos se perderam? A prova vai mais além. A partir do versículo 15. Ali, sentado na beira daquele mar de Tiberíades. Sentado ali, naquela fogueira com os discípulos. Jesus vira para Pedro e diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Talvez essa noite o Senhor possa estar perguntando para você: Luciano, filho de Joselém, tu me amas? Eu não sei o nome do pai dos outros. Eu lembrei do nome do seu pai. William, filho do Marcelo, tu me amas? Adriele, filha do Fernando, tu me amas? Sônia Maria, filha do Mário, você me ama? Antônia, filha do Luiz, você me ama? Talvez o Senhor essa noite está perguntando se você o ama. Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Como se era de se esperar, Pedro parece que não entende a pergunta de Jesus. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta não era se ele amava Jesus, é se amava mais que os outros. Talvez aqui a gente veja uma falsa espiritualidade. Ou uma falta de interpretação daquilo que está se cobrando, ou que está se falando. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros.
Lembre-se, isso aqui está acontecendo antes de Mateus 28. Isso é importantíssimo. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então você vê que primeiro Jesus fala em apacentar e depois ele fala em pastorear. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui tem uma informação interessante, irmãos. Toda vez que um judeu fazia a pergunta 3 vezes, isso tinha um peso cultural muito grande. Era algo de extrema importância. Então, se eu te perguntar uma coisa 3 vezes, é porque eu estou querendo saber algo de peso na sua vida. Culturalmente, perguntar a mesma coisa 3 vezes tinha um peso muito grande. Por isso Pedro se entristece, por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui a gente vê uma condição importantíssima. Pedro, quando questionado, ele diz que amava Jesus. Eu posso fazer uma pergunta para você? Você ama Jesus? Alex, você ama Jesus, Alex? Responde: sim. Apacenta minhas ovelhas. Cremilson, tu ama Jesus, Cremilson? Apacenta as minhas ovelhas. Faça essa pergunta para você mesmo: eu amo Jesus? Então aqui nós vemos uma condição importantíssima. Pedro afirma amar Jesus, porém Pedro não estava vivendo o propósito específico de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, ou pastoreia as minhas ovelhas. Pastor, por que o senhor está falando sobre esse assunto? É porque o senhor está triste com o resultado da igreja? Não, irmão. É porque a sua condição de amor, talvez, está frustrada e está corrompida. Talvez você está esperando em mim. E essa não é uma condição pastoral, isso é uma condição discipular. Não tem a ver comigo. Tem a ver com você se posicionar como quem ama alguém e vive por ele. E age e reage por ele. Muitas pessoas têm me procurado por conta de não conseguirem progredir, ou de não conseguirem desenvolver as suas vidas ministeriais. Parece que, por mais que elas tentem, por mais que elas façam, parece que a coisa não floresce, parece que a coisa não vai. Existe uma cobrança pessoal em tentar apresentar ou executar coisas maiores ou melhores para o Senhor. Sempre algo os atrapalham, sempre estão insatisfeitos por não terem resultados satisfatórios para apresentar para o Senhor.
Pessoas que amam a Deus e desejam alcançar o propósito de Deus nas suas vidas. Onde nos perdemos? De formação de discipuladores, passamos a nos preocupar em trazer você de volta. Andamos para trás. Eu estou tendo que me desgastar para fazer você acreditar que você é amado. Eu estou tendo que me desgastar para fazer com que você entenda que você é importante. Nós já passamos por essa aula. Já passamos desse tempo. Já era para você estar frutificando, florescendo, crescendo, discipulando. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que a nossa igreja está definhando? Porque a cada dia os membros da comunidade estão se ausentando cada vez mais. Eu tenho que ficar pedindo pelo amor de Deus para você vir numa reunião de oração. Isso deveria ser algo ardente para quem diz que ama Deus. Eu preciso ficar chamando você para a escola bíblica, irmão. Onde nós fomos parar? Eu preciso ficar desafiando você a ter alvo discipular. Parece que eu estou pedindo favor para você. Isso devia arder dentro de você. Você devia desejar o domingo 17 horas. Você deveria desejar estar aqui no sábado de manhã para orar fervorosamente. Eu entendo, irmãos, as dificuldades que nós temos. Eu compreendo tudo isso. Mas nós sabemos, nós não somos imbecis ou idiotas. Sabemos que muitos de nós não dão o devido valor para aquilo que é importante em Deus. Mas você diz que o ama. Pedro, onde você se perdeu, Pedro? Quando foi que você se afastou do propósito? Quando você voltou a pescar, Pedro? Pedro, por que você voltou a pescar, Pedro? Será que eu não fui claro com você, Pedro? Tudo que você viu, tudo que você viveu, Pedro. Tu me ama mesmo, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. Será que amamos Jesus? Será que não compreendemos o cerne do propósito ou do chamado? Será que nós não aprendemos nada? Você quer saber de verdade o que eu creio? Eu não creio em nenhuma dessas opções. Eu creio que você já está pronto. Eu creio que você já absorveu o conhecimento suficiente, de sobra, para poder fazer aquilo que o Senhor já declarou e já decretou para você. Eu creio que qualquer um de vocês que está comigo esse tempo todo tem capacidade de colar em alguém, falar do amor de Deus e tocar o coração dessa pessoa.
Eu creio nisso, porque eu sei o conteúdo daquilo que eu tenho ensinado aqui nesse lugar. Creio que todos aqui já estão aptos a gerar discípulos, a serem discipuladores. Então, qual é o nosso problema, pastor? Talvez o nosso problema seja o mesmo problema que a gente vê nos discípulos de Jesus. Aqueles homens no mar de Tiberíades estão vivendo uma vida completamente fora do propósito estabelecido por Deus. Pedro, que amava Jesus, passou pelo mesmo problema que os outros discípulos, porque aqui você vê que João está junto, Pedro está junto, os discípulos estão reunidos, deixando de viver o propósito para ir pescar. Mas pastor, não entendi, então o senhor não pode mais pescar com ilha? Não é disso que a gente está falando, irmão. Não é da tarefa, não é da execução de uma brincadeira, de uma pescaria, não é disso não. Se Jesus foi chamar Pedro para apacentar, é porque ele tinha deixado de fazer o que tinha que ser feito. Será que você não consegue entender isso? Todos eles, todos passaram pelo mesmo problema, aplacados pela tristeza. Jesus morreu. Apesar de Jesus já ter aparecido para eles, que aqui é a terceira vez. Talvez foram envolvidos pelo desânimo. Ah, não, sem o Jesus não dá. Jesus morreu, ele vez por outra dá uma aparecida aí, mas sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai dar para fazer ministério. Sem o pastor não dá para fazer nada. Eu não vou conseguir fazer. Se o pastor não for, desânimo, incredulidade, falta da real motivação. Mas aí o que acontece, irmãos? E aqui a gente vai estar chegando no fim. Jesus, o Senhor o chama para trazer um entendimento. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Olha que interessante. Apacentar, do grego bosque, usado por Jesus, tem o sentido de literalmente alimentar, cuidar, nutrir. E nesse caso, para que você alimente, nutra, você tem que ter conteúdo para oferecer, você tem que estar nutrido. Você não vem para EBD, você não lê Bíblia, você não ora, você não lê a revista. Jesus está falando para Pedro, Pedro, meu filho, você tem conteúdo, filho. Apacenta as minhas ovelhas. Vai lá, Pedro. Dá alimento para as minhas ovelhas, cuida delas, nutre elas. Porque você tem conteúdo. E além de apacentar, ele fala pastoreia. A palavra pastoreia vem do poimain, guiar, dirigir, proteger.
tem a conotação, o entendimento do trabalho completo de um pastor, aonde conduz as ovelhas, protege dos lobos, guarda as ovelhas. Então o Senhor está te chamando para pastorear, o Senhor está te chamando para apacentar, o Senhor está te chamando para você se colocar num lugar de responsabilidade, de entrar na frente do seu discípulo e cuidar dele, defendê-lo, cuidá-lo, afastá-lo de heresias, alimentá-lo com a verdade e com o conhecimento bíblico. Espiritualmente falando, quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, ele está comissionando Pedro a cuidar do rebanho de Deus, ou seja, instruir com a palavra, proteger contra falsos ensinos, orientar e sustentar espiritualmente os seus discipulados, ou os seus discipulandos. Kate, você foi no evangelismo? Eu pedi para você sair da quadra e fazer evangelismo? Obrigado. Carol, você foi no evangelismo? Eu pedi para você sair da quadra e evangelizar as pessoas? Obrigado. William, você foi no evangelismo? Eu pedi para você sair da quadra, eu dei ordem pastoral, vai lá! Eu fiz a mesma coisa com você? Por que vocês fizeram? Por que vocês se prontificaram a fazer isso? Por que vocês se posicionaram a fazer isso? Porque vocês foram motivados em apacentar pessoas, em levar para aquelas pessoas instrução, conhecimento, tentar alcançar aquelas vidas, ensinando, orientando, sustentando espiritualmente. Essa expressão pastoral ligada à imagem do pastor das ovelhas é muito usada na Bíblia. Então, entre apacentar e pastorear, a gente entende que alimentar as ovelhas ou guiar as ovelhas, conduzir este rebanho, faz parte de um todo. Foi por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, não adianta só dar comida, não adianta só falar, não adianta só nutrir com conhecimento, acompanha, conduz, protege, corrige. A completude de apacentar precisa ser acompanhada com o pastorear. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, se realmente me amas, cuida do meu povo. Alimenta com a palavra e guia-o com amor e responsabilidade. Então, apacentar em João 21 significa alimentar espiritualmente, cuidar e nutrir o povo de Deus. Um chamado pastoral e de liderança espiritual. Ah, pastor, mas eu não sou pastor. É porque vocês adoram fazer isso. Transferir responsabilidade. Foi por conta disso que o Senhor comissiona a igreja depois. Bota lá para mim, de novo, Mateus 28. Vem um texto antes, um versículo antes. Existem duas informações que eu não li de propósito de Mateus 28, para a gente terminar a mensagem. A primeira informação, que eu não li de propósito, que eu deixei para ler agora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem demônio. Não tem demônio que vai conseguir enfrentar você se você estiver debaixo da ordenança de Deus.
Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Ou você pode dizer para mim assim, mas não é o senhor que disse que para subir aqui tem que estar preparado? Você pode me questionar, né? O senhor está sendo antagônico, pastor. O senhor está dizendo que para subir aqui no altar e pregar ou para tocar, tem que estar santificado. Barará, 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 barará. Frente de batalha, não é isso que vocês vão dizer? O comissionamento da pregação do evangelho só necessita que você se coloque na posição de discípulo de Cristo. E aí, em resumos curtos, se você é um verdadeiro discípulo, se você ama a Deus, como é o critério cobrado, porque quem perguntou para Pedro? Qual é o critério para ser discípulo, segundo a retórica do Senhor? Você me ama? Porque quem ama, irmão, se submete. Quem ama não coloca as suas próprias necessidades ou vontades na frente. Quem ama se submete, se sujeita. Quem ama faz aquilo que o seu Senhor manda. Então, se você diz que ama, se você diz que se submete, se você diz que está pronto para fazer reino, se você diz que está pronto para viver o propósito de Deus, Ele vai falar com você. E você vai ouvi-lo. E as palavras que você precisar na hora do seu evangelismo, na hora da sua consulta, na hora do seu apacentar discípulo, será dado e nutrido pelo Espírito Santo do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então por que você não está fazendo a tua parte? Ele diz toda a autoridade, não diz alguma, às vezes, de vez em quando. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada. E logo depois ele fala assim, vai, indo, faz o teu propósito valer a pena. Faz com que o reino de Deus seja aplicado na vida das pessoas. E aí, automaticamente, quem ama a Deus e cumpre aquilo que ele diz, vai estar, eu ia separar aqui, mas eu falei, não vou escrever isso não, porque vai demorar muito. Ele vai dizer que quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, vive o ministério. Eu encontrei um monte de versículo que trazia um correlacionamento para quem ama o que é que faz. Toda autoridade me foi dada, discipula. Mas aí, irmão, infelizmente, nós somos covardemente atacados e sabotados por nós mesmos. A gente não quer se posicionar porque vai dar trabalho, vai ser batalha espiritual, vai ser guerra. Mais ou menos isso. Bota depois agora. E de tal, bota o outro. Bota o outro. Não, volta. E aí ele vai dizer assim, e eis que estou com o pastor Marcelo Lanza até a consumação do século, é isso? Porque se fosse isso, você tinha todo o direito de dizer para mim que eu preciso estar com você para você executar a tarefa para Deus. Ele diz assim, William, eu estou contigo. Maria, eu estou contigo, Maria. Você não está sozinha, não. Você não está fazendo, Maria, reino com a força do teu braço, nem do teu intelecto. Eu estou com você. Juju, ele está com você, Juju. Existe uma ação pedagógica em ser discipulador. Existe uma necessidade de aprendizado, existe uma necessidade de busca, existe uma necessidade de cobertura espiritual enquanto somos discipuladores. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Busca o Senhor. Ele está te discipulando? Ele está te discipulando?
Você está discipulando ele? Estou fazendo uma pergunta. Está discipulando ele? Ora. Ora. Pede sabedoria para Deus. Pede cobertura espiritual. A vida desse cara é valiosa. E pode ser que exista uma batalha espiritual pela vida dele. Mas se você estiver no propósito de alcançar e nutrir a vida dele e dirigir a vida dele, e se você estiver alinhado, orando diante de Deus, o Senhor vai te guardar e vai prover para você tudo aquilo que você precisa para continuar sendo a pessoa que você está sendo na vida dele. Deu para entender? Não é o meu intelecto, não é a força do meu braço. É porque eu amo a Deus, é porque eu entendo que existe uma necessidade para cuidar do Anderson. Eu preciso orar, eu preciso buscar sabedoria, eu preciso buscar um alinhamento espiritual. Senhor, me dá sabedoria, me dá palavra rema para cuidar da vida do Anderson. Me ajuda, Senhor. Aqui está o problema. Deixamos de executar o propósito de Deus e passamos a cuidar somente das nossas próprias vidas. Passamos a nos esvaziarmos, partindo do princípio que deixamos de cuidar do outro. É aquela velha história que eu sempre falo. Olha para cá. Quem olha para o próprio umbigo não consegue ver quem está perto. Você está preocupado em olhar as suas necessidades. E aí quando você se ocupa de cuidar só de você, você não consegue ver quem está perto de você. E a necessidade de quem está perto de você. Pedro volta. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, volta para as atividades que te mantinham vivo em Deus, Pedro. Pedro, cuida do reino que eu cuido de você, Pedro. Escuta isso. E fica de pé, que a gente vai orar. Se os discípulos de Jesus passaram por dificuldades e deixaram de ser satisfatórios em um dado momento, e precisaram da intervenção do próprio Senhor, nós também podemos passar por dificuldades. Ninguém está dizendo aqui que você não está passando dificuldade. Ninguém está dizendo aqui que você é super, ultra, mega. Não. Mas nós precisamos reagir. Nós precisamos voltar para as nossas atividades discipulares. Você precisa vencer seus medos, suas procrastinações. Você precisa vencer a sua preguiça, que muitas vezes são motivadas por batalhas espirituais ou não. Mas você está tão distante da vida discipular que você não consegue nem discernir o que é físico e o que é oposição espiritual. Você não consegue nem discernir isso. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, pastoreia o meu rebanho. O Senhor está conclamando a comunidade evangélica a reconstruir, a reagir, irmãos. Está na hora da comunidade se levantar, está na hora de a comunidade assentar no coração o desejo de não amar Jesus só com a boca. Não amar Jesus só com frases. Apacentar e pastorear requererá de mim e de você uma conduta de vida mais do que discipular, mas uma conduta de vida de discipulador. Vocês vão cantar alguma coisa? Não? Só a ceia. Você está satisfeito? Você está feliz?
Quando perguntaram agora há pouco se estavam felizes, eu falei não, eu não estou feliz. Porque o meu Senhor morreu por mim e me entregou uma tarefa. E essa tarefa é de alcançar vidas e cuidar de vidas. Então eu não estou feliz. Eu não estou feliz não é porque a cadeira não está cheia, não é por isso não, irmãos. É porque como igreja nós estamos deixando a desejar. É por isso que eu não estou feliz. Eu não estou feliz porque o Senhor tem dado tudo que nós precisamos para executar a tarefa que Ele nos deu. E nós não estamos fazendo nada. Eu tenho lutado para fazer você vir para a igreja. É muito pouco. É falência. Falência do reino. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Deus, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Eu estou insatisfeito, Senhor, porque o resultado não é bom. Eu estou insatisfeito, Senhor, porque eu não tenho sido motivador o suficiente para gerar no coração dessas pessoas o ardor da expressão do Teu amor. Então, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, repassa, refaz, transforma, motiva, alegra, aquece, incendeia, traz fome, traz sede. Senhor, repreende todo espírito contrário, retira do nosso meio, Senhor, todo espírito de confusão e de contenda, todo espírito de fofoca. Não permita, Deus, não permita que nós venhamos ser parados por nós mesmos. Espírito Santo, fala conosco, acende o farol da nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos reconhecer aonde nos perdemos, quando nos perdemos, que nós possamos voltar para aquele lugar, que possamos nos consertar, que possamos mudar a história da onde nós paramos ou da onde nós nos perdemos, para que nós possamos voltar e possamos apacentar as suas ovelhas, a pastorear as suas ovelhas, os seus cordeiros, nutrindo, cuidando, dirigindo, direcionando homens e mulheres que estão aí perdidos no mundo, completamente abandonados. Eu quero te pedir essa noite, Senhor, tem misericórdia da tua igreja e nos dá mais uma oportunidade, como o Senhor fez com Pedro e aqueles homens, em nome do teu Filho amado Jesus, o Cristo. Amém, amém e amém. Pode se assentar, a gente vai fazer a ceia. Queria chamar o Felipe e a Pâmela aqui na frente, para nos ajudar. Perdão. Amém.
1 Coríntios 11, a partir do versículo 26, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pai amado, Pai querido, eu quero consagrar a Ti, Senhor, esses elementos, Pai. Deus, consagro a Ti esse pão, Senhor, que representa o Seu corpo que foi moído naquela cruz, Pai querido. Pai, a Tua palavra diz que Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai. Então alimenta-nos, Senhor, vem sanar, Senhor, a nossa fome, que nunca mais venhamos a ter fome, Senhor. Assim como Tu disse àquela mulher samaritana, que bebesse daquela água também jamais teria sede. O Senhor é a nossa água viva, é o nosso pão vivo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai. E te peço, Pai, que Tu venhas, Senhor, abençoar esse cálice, Pai, que representa a nova aliança, o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai, para que nós pudéssemos ter sido religados contigo, Pai. Livre acesso, Jesus, que nós venhamos a sentir isso, experimentar isso, Pai, verdadeiramente não Te amamos, Senhor. Senhor, nós não Te amamos, Senhor, não aprendemos ainda a Te amar como devíamos, Pai. Na verdade, tem, Senhor, uma pontinha do nosso sentimento que sabe o quanto o Senhor é importante para nós, mas ainda nos falta entender de fato e vivenciar esse amor de uma forma profunda, desesperada, como foi o Senhor, aquela cruz. E o nosso Deus, Pai, que nos amou de tal maneira, Senhor, nos ajuda a compreender esse de tal maneira, Senhor. É isso que nos falta, Pai. Ainda não conseguimos compreender de tal maneira, Senhor, mas que nessa noite o Senhor venha derramar o renovo do Teu Espírito sobre nós, a Tua unção, o Teu poder, o sobrenatural. Tira, Senhor, a mornidão, a morosidade, tira a letargia. Coloca colírio nos nossos olhos, assim como diz lá no livro de Apocalipse, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, que possamos ver além de nós, Senhor. Que possamos vislumbrar o Teu amor nas vidas, Senhor. Que possamos nos preocupar quem está do nosso lado indo para o inferno. E nós estamos nos preocupando, Senhor, com aquilo que precisamos conquistar somente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ser tão pequeno, Senhor. A não ser tão medíocre, Senhor, por favor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Quebra, Senhor, a nossa vida e faça de novo, Senhor. Derrama a Tua glória, Senhor. Derrama os Teus dons, Senhor. Deus, desembarca os vasos nessa noite, Senhor. Derrama a Tua glória sobre nós, Senhor. Abre os nossos lábios, Senhor. Nos dá discernimento de espírito, Senhor. Que possamos ser soldados de Cristo, Pai. Aonde quer que nós estejamos, Senhor. Não importa se é na igreja, se é no nosso trabalho, se é dentro de uma condução, que o nosso DAI esteja sintonizado com o Teu, Senhor.
Oh Deus, verdadeiramente almejamos isso, Senhor. Tira a tristeza, Senhor, das perdas, Senhor, assim como eles estavam tristes, porque o Senhor não estava mais entre eles, Pai. Então nos ajuda a superar, Pai. Oh Deus, que seja uma noite de superação, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Porque te amamos sim, meu Deus. Só precisamos nos apropriar e entender esse amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que haja vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, amém, e amém, e amém. Sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos ali. Vamos participar da ceia junto. Eu sou livre, eu sou livre,
Soneto. sangue de Jesus. É o corpo e o sangue de Cristo. É o corpo e o sangue de Cristo. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui, ele iria dizer: apacenta as minhas ovelhas. O sacrifício da cruz, ele tem um endereço. Apacenta as minhas ovelhas. Ô William, vem para cá junto com a Adriele, traz o Valentim também. Vem. O propósito do Pai se cumpre em entregá-lo, em ser moído. O propósito do Pai se cumpre em vislumbrar seu filho ser chicoteado, ser encravado numa cruz. O propósito do Pai se cumpre em permitir que o seu sangue seja derramado, para que através deste momento todo o poder e autoridade voltasse para a mão do Filho, e para que todo esse poder e essa autoridade que foi recebida pelo Filho, depois do sacrifício vicário, fosse entregue para mim e para você. Mas Ele sabe que nós somos imperfeitos. Apesar de Ele dizer para mim e para você que toda a autoridade lhe foi dada, Ele vai dizer assim: eu estou com você até o final dos tempos. Amém. Eu só quero que você faça uma coisa: Amém. apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Que hoje essa ceia seja marcada na sua vida pela condição do conhecimento e da importância de você voltar para aquele lugar onde nós caímos, onde nós paramos, aonde foi que nós fomos detidos. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de nos posicionarmos, de nos colocarmos de pé, para que nós possamos viver o Evangelho de Deus. Quero convidar você a participar do pão agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, estamos de volta. Aleluia. Estamos de volta. Vamos retomar nossa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus. Participe agora do cálice. Aleluia. Glória a ti, ó Pai. Nove, 6.